Pedir para as meninas, né, que tem um louvor, que esse louvor aí sustentou a gente em toda a trajetória por muito tempo. E eu creio que Deus vai falar com vocês, assim como sempre falou comigo, que é os sonhos de Deus. Os sonhos de Deus são maiores que os meus. Ele vai fazer o melhor por mim. Ele vai além do que eu posso ver. Ele faz o que eu não posso fazer. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Os planos de Deus são maiores que os meus. Ele vai fazer o melhor por mim. Ele vai além do que eu posso ver. Ele faz o que eu não posso fazer. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelo seu. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelo seu. Ai, glória a Deus. Amém. Gente, olha, eu sou a pessoa mais improvável da face da terra para estar aqui. Tanto que eu falei para a bispa, eu ia ficar aqui embaixo. Mas não sei o que aconteceu, que eu tive que vir para aqui. Mas eu sou do mesmo tamanho que vocês, viu? Olha, gente, Deus tem um senso de humor que às vezes a gente não sabe, né? Não entende. Quando a palavra, né, que me veio, quando ele escolheu Raabe, uma prostituta, para esconder os espias, ele não ia ser diferente comigo. Então, vou contar um pouquinho, né? Fazer igual a pastora Gi. Cadê a pastora Gi? Contar um pouquinho da minha história. Eu sou a primeira filha, né, de 12 irmãos. Eu sou a mais velha. E eu nasci em uma fazenda. Então, quando vocês me viram ali em cima do touro, aquilo ali eu fui treinada dentro de lá de trás, viu? Então, são 13 irmãos, eu sou a mais velha. E os meus pais moravam em uma fazenda e a gente tinha uma mentalidade, né? Era o que o meu pai falava. Onde come um, come 10. Então, não tinha aquela preocupação de dar estudo, de ter as coisas que tem, né? Que um filho precisa. Eu sabia que eles amavam a gente, mas assim, a palavra eu te amo, a gente nunca ouviu. E a minha mãe, eu te amo. Hoje eu posso falar aqui que eu te amo, porque a gente não foi treinada para isso. Eu fui colocar isso em prática quando a minha filha nasceu, porque a gente era criada, né? Tinha comida, tinha o necessário. E roupa, a gente só tinha em dezembro, que fazia roupa para todo mundo, sapato para todo mundo. E não tinha um passeio, não tinha um bolo de aniversário, não tinha festa, não tinha nada. Era na fazenda, tomando banho de rio. Quando o pastor Jean falou aqui, né, que ele pegava um peixe lá, não sei que peixe que era, para comer. Eu fui criada assim. Eu pegava um peixinho que chama um caranguejo pequeno, que chama gagé. Eu não sei, eu acho que aqui ninguém conhece.
E eu comia, pescava, comia, e fui criada assim, uma infância numa fazenda feliz. Não sentia falta de nada, porque não tinha, a gente também não conhecia. Quando eu fui crescendo, foi me despertando o interesse e o desejo de estudar. Mas aí a gente era chamado o quê? De metida, porque, mora lá na roça e quer estudar. Para quê? Não precisa. Mas a gente decide o nosso destino. Deus já tem uma história na vida da gente. Ele já tem escrito mesmo antes que a gente fosse gerada. Mas cabe a gente escolher. E aí eu resolvi que eu queria estudar. Aí, com 9 anos, a gente mudou da fazenda, foi para um lugarejo, assim, que era uma cidadezinha pequena. Depois, com 14 anos, eu fui para uma cidade mesmo, morar com os primos meus, com a família, né? Que me acolheram, me criaram, me deram estudo como se fossem os meus pais. Porque os meus pais, eles não podiam dar, porque foi aquilo que eles receberam. Eles não podiam dar o que eles não tinham, não receberam aquilo. Então, eu resolvi estudar, aí fiz magistério, aí fui trabalhar. E aí vem, né, as coisas do mundo. Namoro ilícito, é tudo que o mundo oferece. Eu nunca usei droga, mas não é por isso que eu sou diferente, porque eu vivia no pecado. Em 97, eu resolvi vir aqui para São Paulo. Foi um chamado de Deus na minha vida, porque quando Deus tem um propósito na vida da gente, você pode fugir para os 4 cantos. Eu estava de passaporte tirado para ir para a Suécia. E, de última hora, eu resolvi que eu não ia mais. E resolvi vir para São Paulo, porque eu trabalhava na prefeitura, o prefeito estava 1 ano sem pagar salário, eu falei, eu vou para São Paulo, quando o prefeito sair, eu volto. Aí conheci Jesus. Quando Jesus entrou na minha vida, a minha vida foi transformada. Foi preenchida de tal maneira, que as coisas do mundo eu não senti mais falta. De nada, de nada. Eu voltei lá, né, uns 6 meses depois, era carnaval, eu olhava aquilo, porque eu ficava 1 semana atrás do trio elétrico. E eu olhava aquilo, eu falava, meu Deus, de onde Deus me tirou? Ele me tirou de um lamaçal, me tirou do pecado. E eu olhava aquilo, eu não tinha vontade de mais nada daquilo, de tão preenchida que eu estava. Uma amiga minha, era minha amiga, né, das farras, de tudo que saía junto, ela trabalhava junto comigo. Ela falava, gente, acho que fizeram lavagem cerebral na Rosângela. Não é possível. O que aconteceu com ela? Ela não é mais a mesma. Gente, ela não quer mais as coisas que a gente fazia, porque aquilo não me pertencia mais. Fui mesmo tirada do mundo. Aí veio o questionamento. Falei, meu Deus, eu tão pecadora, como que Deus vai me amar? Ficava aquele questionamento. Só que até a Mari falou aqui, a Mari não sabia de nada, né? Que Deus me fez a imagem e semelhança dele. E aí também, quando ele falou assim, mesmo antes que eu fosse gerada no ventre da minha mãe, Deus já tinha escrito uma história a meu respeito. Então, eu fui buscando a Deus, entrei de cabeça. Era escola bíblica, detalhe. Quando eu aceitei Jesus, ele me aceitou, que foi o versículo João 15:16. Não fui eu que escolhi a ele me escolheu, para que eu fosse e desse fruto. Por muito tempo eu fiquei adormecida. Mas eu fugi, mas quando Deus te chama, você pode se esconder onde você quiser, mas ele te acha. E eu fui achada por ele. E então, em 2000, né? Em 97, eu conheci Jesus. E aí veio uma trajetória na minha vida. Eu recebi, 1 mês depois, uma carta do pastor, aí falando, né, que eu era muito importante, que eu era muito preciosa, que eu era amada, e que a decisão mais importante que eu fiz da minha vida, quando eu recebi aquela carta, eu me senti tão amada, tão importante, que eu falei, meu Deus, um pastor, né, uma pessoa tão importante, como que ele manda uma carta para mim? E eu tenho essa carta, até hoje, guardada dentro da minha Bíblia. Falei assim, uma pessoa tão importante, né? Porque eu via aquele pastor, assim, como uma pessoa, uma referência, e mandar uma carta para uma pessoa tão pequena, tão pecadora. Então, aquilo ali firmou mais ainda a minha fé. E aí, naquela cartinha, tinha escrito também que a brasa, ela só permanece acesa se ela estiver no fogo. Essa brasa no fogo é o quê? É a comunhão nos irmãos.
é a gente junto, tá caminhando junto. E aí eu já comecei escola bíblica de manhã, aprendendo a palavra, e foi o meu pastor que começou a dar aula para os novos convertidos, e eu comecei a entrar, comecei indo de culto de oração 7 horas da manhã, com 2 senhorinhas que só iam as velhinhas, e eu estava lá. E como Deus não tem juízo, eu tinha 2 anos de convertida, o pastor chegou para mim e perguntou se eu queria... Não, perguntou não. Em casa, eu tive uma visão, que eu chegava na igreja e o pastor me chamava. Eu falei, meu Deus, o que eu fiz, né? E quando eu cheguei, aconteceu exatamente como eu tinha visto. Ele me chamou e eu falei, meu Deus, o que eu fiz, pastor? Ele, não, eu quero convidar você para assumir o grupo de jovens, para liderar o grupo de jovens. Eu com 2 anos de convertida. Nem pensei, falei, tá bom. Falei, tá bom, né? Só que eu não sabia. Tinha jovens lá que nasceram na igreja. Eu só tinha 2 anos de convertida. Como que eu ia liderar esses jovens? Aí foi quando eu entrei de cabeça, estudando a palavra, estudando e buscando a Deus, buscando a presença de Deus. Comecei nesse culto de manhã e lá essa senhora só orava. E eu comecei a orar. E Deus me deu uma estratégia, que era pegar os jovens novos, discipular eles. E esses jovens começaram uma potência dentro da igreja. Porque de sábado era o meio da igreja inteiro, era só jovens. Tinha uma devocional, a gente falava da palavra, depois a gente tinha um culto. E aí foi a minha trajetória. Quando, nisso que eu assumi os jovens, eu conheci a pessoa mais importante da minha vida, que é o Rogério, que todo mundo conhece, né? O Ney. Ele apareceu na minha vida em um acampamento, porque nem na igreja ele estava o tempo dele todo jogando bola, ele já era convertido, né, desde 18 anos. Só que ele estava afastado, né, não estava lá, não estava. Ele ia assim esporadicamente e só jogando bola. Jogava de manhã, de tarde e de noite, no final de semana, e na semana ele jogava também e jogava. Só jogava e trabalhava, jogava e trabalhava. Aí eu conheci ele em um acampamento, já foi assim, amor à primeira vista. Quando você olha para a pessoa, uma pausa aqui, eu, antes de conhecer Jesus, eu falava, eu não quero saber de casar. Eu não acreditava no amor, não acreditava que assim um homem ia ser capaz de me querer para casar comigo. Eu não acreditava nisso. E quando eu conhecia Jesus, esses pensamentos mudaram. Jesus limpou a minha mente, limpou o meu coração e me fez uma nova pessoa, fez tudo novo na minha vida. Aí eu conheci ele, né? E aí ele voltou, começou indo nas devocionais, começou lá participando, e aí a gente só amigo, pegou o contato, ficava conversando, saía os jovens, todo mundo junto, ia no parque, ia no cinema, na devocional, depois a gente ia na pizzaria. 6 meses depois, ele veio falar, né, que estava gostando de mim e queria saber se eu também gostava dele e queria namorar para casar. Aí eu falei, meu Deus, como assim? Não é possível. Mas foi verdade, porque Deus, quando Ele tem um plano, Ele traça um plano na sua vida, Ele cumpre. E é isso que Ele faz. Aí, 6 meses depois, em setembro de 2000, nós começamos a namorar. Os dois, pobre de marré. Era pobre. Hoje nós não estamos ricos ainda, mas temos a graça de Deus. Então, um ganhando R$250 e o outro 350. Isso há 21 anos atrás. 21 não, 23 anos atrás. Aí, mas ele não me falou nada, né, de quanto ganhava nada. Aí falou do namoro, tal, a gente começou. Quando ele veio falar quanto ganhava, eu falei, meu Deus. Aí eu falei, meu Deus, como assim? Olha, irmãos, eu vou falar uma coisa. A minha sogra não está aqui, né, a pastora Elza, mas ela orou muito. Tem gente aqui que é prova disso, né, que acompanhou. E porque ele estava assim afastado, então Deus tirou tudo. Ele tinha bom emprego, tinha tudo. Deus tirou tudo até ele voltar. Porque Deus faz isso. E aí, quando ele falou, eu fiquei assim, né, paralisada. Eu falei, meu Deus, e agora?
Mas aí, olha o que ele falou para mim. Ele falou assim, mas você crê que Deus é o Deus do impossível? E Ele vai fazer a nossa vida prosperar? Falei, creio. Então, vamos em frente, né? Então, irmãos, aí a gente namorou 1 ano e 9 meses. Deus moveu pessoas assim, não sei de onde, que se alguém chegasse na nossa casa, tinha tudo assim de presente, de coisa. Um juntou, deu guarda, minhas cunhadas juntaram, deu guarda-roupa, outro deu fogão, outro deu colchão, e foi assim a nossa vida. E a gente casou, os dois com 39 anos. Falei, 39 anos, meu Deus, já estou velha. Então você, ó, que está aí com 39, não não pense que está velha, não, viu? Porque aconteceu comigo, vai acontecer com você. Então, com 39 anos, nós casamos. Depois disso, a gente já estava com idade, né? Não dava para esperar para ter filho, senão ia ser vó, não ia ser mais mãe. Aí, com 3 meses de casados, aí eu engravidei. Para surpresa, estava até indo, né? Tudo assim, tudo bem, tudo Deus agindo, todo o tempo a gente nunca duvidou do que Deus ia fazer. Quando ele falou para Maria, né? Há alguma coisa impossível para Deus? Em todo o tempo era a palavra. Questão, a gente casado, eu com 7 meses de grávida, ele perdeu o emprego. Falei, Jesus, e agora? Ele falou, senta aqui. E eu vou te falar uma coisa, não murmura. Mateus 6, do 26 ao 30, que Deus cuida dos pássaros. Ele não planta, eles não fazem nada, e Deus cuida. Então, não murmura, não reclama, só creia que Deus vai fazer, Deus vai cuidar. Aí, uma semana depois, ele já estava em outro emprego, ganhando o dobro do que ele ganhava. Aí fiquei grávida, né? Na gravidez, logo no primeiro mês, quando vai fazer o exame lá, deu que eu estava com toxoplasmose. Falei, nem sabia nem o que era. Aí, quando eu levei o exame para a médica, ela falou assim, olha, deu aqui reagente, né? Que você está com toxoplasmose. Aí eu vou passar um remédio para tentar proteger a placenta. Eu falei, tá bom, doutora, nem sabia nem o que era. Aí, quando eu cheguei em casa, falei para ele, aí a gente foi pesquisar, foi se informar o que era. O que era a toxoplasmose? É uma infecção, né, no meu, que é da área da saúde, que até hoje nem procurei saber muito não, porque eu não queria saber, porque eu cria só em Deus. E que podia a Sofia nascer com hidrocefalia, cegueira, surdez, má formação, tudo assim podia acontecer. E tinha um remédio que eu precisava tomar até o final da gravidez. E esse remédio custava assim, muito caro. E a caixa só dava para 2 dias e meio. Aí, no começo, a gente começou a comprar, acho que nem um mês. Aí tinha que pagar o aluguel ou comprar o remédio. Aí, ele orando, ele falou, né? Eu preciso tomar uma decisão. Só que eu não posso tomar essa decisão sozinho. Você precisa crer. Você crê? Eu falei, creio. Vamos lá, né? Se a palavra de Deus diz, ela não mente. Creio sim. E tem até um louvor que depois a Aline vai cantar aqui, que era de madrugada. Eu acordei, que eu gostava, né, de dormir com um som ligado, ouvindo louvor. O nosso desentendimento era isso, que eu gostava de dormir ouvindo louvor. Ele disse, se você está dormindo, para que precisa ouvir louvor? Eu falava, porque quando eu acordo eu já estou escutando. As manias. Aí eu sei que de madrugada eu acordei e estava cantando esse louvor. Se tentaram matar os seus sonhos. E ele levantou, ele pulou da cama, ele pegou o violão e começou a pegar o louvor, né? E aí, quando nós chegamos na igreja, o pastor estava começando, né, uma campanha e pediu para ele exatamente esse louvor. Era a campanha Ressurreição dos Sonhos. E ele falou, então, essa decisão, né, que nós vamos tomar juntos. Você não vai tomar esse remédio e Deus vai fazer o milagre. Você crê? Gente, vocês pensam, olha, foi 9 meses assim, de crer ou crer. Ou dormir ou não dormir.
Eu acordava na noite, às vezes, assim, angustiada, preocupada, porque era um ser que estava dentro de mim. E o que poderia acontecer? E eu tinha que fazer ultrassom todo mês. E a médica me perguntava, não, ela não perguntava, eu falava para Deus, eu falava, Deus, não deixa ela perguntar se eu estou tomando um remédio, porque eu não vou mentir. E aí ela falava assim, ó, fazia ultrassom, levava. Ela, tá tudo bem, mas não para o remédio. Aí eu falava, tá bom, doutora, mas aquilo me dava uma coisa que eu era capaz de desmaiar lá. Aí foi, todo mês, o primeiro, o segundo, o terceiro, e essa luta, gente. Aí, quando eu tinha falado antes, veio o desemprego, né, com 7 meses. Aí depois, quando eu estava com 8 meses de grávida, fiquei sem convênio. Era assim, era uma, nem respirava, já vinha outra. Não respirava, já vinha outra. Aí fiquei sem o convênio, porque eu tinha um convênio particular de onde eu trabalhava, e como a gente casou, né, e eu falei, vou continuar com esse, porque já faz o par, a gente quer ter filho, já usa esse daí. O convênio foi vendido. E agora? A gente já tinha ido até ver o hospital. Deixa eu voltar aqui um pouquinho atrás. Quando eu estava com 6 meses de namoro, Deus me deu uma visão. E eu anotei na minha Bíblia, na Bíblia de quando eu me converti. Que eu estava assim, deitada, acordada. Mas passava um telão, e naquele telão eu via exatamente que eu já estava casada, grávida, chegava o dia do bebê nascer, e eu pedia para chamar uma pessoa, que ela é enfermeira, é a Márcia do Johnson, e eu falava com todas as letras, para chamar ela, que o neném ia nascer, e eu queria que chamasse ela. Passaram-se os anos, né, que a gente casou, eu não estava casada ainda, aí a gente casou, engravidei. Deus já sabia o que ia acontecer lá na frente, gente. Então, a gente nunca deve duvidar do poder de Deus. E quando Ele quer fazer, Ele faz. Não adianta. Aí eu fiquei sem um convênio com os 8 meses. Aí o meu marido tentou de tudo quanto é jeito, ligava para o convênio, eles queriam que eu passasse em uma avaliação para incluir no outro convênio que tinha comprado, né, o que eu tinha. E não tinha como mais, não dava tempo. A médica que fez o meu pré-natal, ela ainda me atendeu sem convênio. Ela falou, olha, infelizmente a gente não tem o que fazer. E aí ele ligava para o convênio, ligava para um, ligava para outro, mandava e-mail e nada resolvia. Aí essa minha amiga, a Márcia, ela trabalhava na época no Vermelhinho da Vila Maria. E aí ela ela tinha ido até comigo para ver o hospital, né? Porque como ela é enfermeira, muito amiga da gente, ela falou assim, Rô e Rogério, eu trabalho no Vermelhinho da Vila Maria. Lá não tem luxo, mas os médicos lá são os melhores. São os professores do Hospital São Paulo, né? Então, se vocês não se importarem, eu vou falar com o doutor Bilton e o doutor Eduardo para fazer o parto. E ela era só enfermeira. Só que, nesse tempo, ela assumiu o centro obstétrico, porque a enfermeira-chefe lá tinha saído de licença. E aí, ela me levou lá no hospital, me apresentou para o doutor, e a minha médica fez uma carta, e a Sofia nasceu no Vermelhinho da Vila Maria, com os médicos, que eram os professores, dando aula para uma residente, costurando a minha barriga, dando aula. Aí, devido à toxoplasmose, se ela tivesse nascido no hospital particular, ela não ia ter o acompanhamento que ela precisava. Eu passei lá 5 dias, viraram ela pelo avesso. Tiraram o líquido da coluna 2 vezes, os pés e as mãos dela veio para casa tudo preto de tanto sangue que tiraram. Raio-x do crânio, porque eles procuravam de tudo se ela tinha alguma sequela. Aí chegava no quarto e falava assim, cadê a criança da toxo? Cadê a criança da toxo? Cadê a criança da toxo? Era enfermeiro, médico o dia inteiro lá pegando ela para fazer exame. E eu saí de lá do hospital com ela, com tomografia computadorizada para fazer no Hospital São Paulo, com exame de fono e de fundo de olho, acompanhamento até 1 ano,
para ver se ela tinha alguma sequela. Nunca encontraram nada, porque quando Deus faz um milagre, Ele faz completo, Ele não faz pela metade. Então, aí aconteceu todo esse trajeto, né? Tem um casal que era a irmã Estela e o irmão Rodolfo, que me levava era todo mês que tinha aqui para o Hospital São Paulo, 4, 5 horas da manhã, me levava lá. Era um frio, porque ela nasceu, né, no mês de julho, eu com ela toda enrolada. Às vezes eu ia de metrô com meu marido, ele ia trabalhar, eu voltava com ela. Então, gente, todos esses processos, todos esses desertos, a gente só tinha a palavra de Deus. O meu marido falava, Rô, vamos crer, confessar a palavra. É a palavra. Porque se você está fraco, e aí você fala assim, ai, Deus não está vendo, Deus não está fazendo, começa a murmurar, aí que você perde a bênção mesmo. E começa a enfraquecer e começa a despencar. Muitas vezes, gente, olha, eu não vou mentir. À noite eu acordava assim, muito angustiada. E que me sustentou os 9 meses da gravidez foi a história de Ana. Porque Ana era uma pessoa assim que, para mim, eu tenho ela assim como uma referência de fé. Porque é uma mulher, né, que era zombada, ela era criticada, ela era humilhada. Tudo que você pode imaginar, porque uma mulher naquela época que não tinha filho, ela era o quê? Desprezada, ela era humilhada. Então, toda a humilhação dela, e que Deus exaltou ela de tal maneira, então, quando eu estava assim, bem angustiada todo dia, eu falava assim, Nê, conta a história de Ana. Aquilo ali era um alimento para mim. Aquilo ali vinha como um refrigério na minha alma. E ele nem terminava, não chegava no meio, eu já adormecia. Todo dia. Então, a Sofia foi gerada, crescendo na minha barriga, ouvindo a história de Ana. Falei, se Ana, Deus deu um filho para ela, perfeito, que foi um dos maiores profetas, vai fazer na minha vida. Então, e todo o tempo ele falou, ó, na memória, a palavra, traz à memória aquilo que dá esperança. Ó, não vamos murmurar. Deus já fez o milagre, esse Deus já fez, porque ele vê lá na frente, ele não vê aqui agora. Então, foi essa trajetória das lutas, dos desertos, de desemprego. Gente, olha, eu vou falar aqui até... Teve uma época, gente, que a gente morava, né, quando eu estava grávida, em uma casa, assim, uma casa pequena, só tinha um quarto. Como ela ia nascer, a gente precisava mudar. E a gente mudou para uma casa maior. E o aluguel era o dobro da que a gente morava. Aí a coisa começou a apertar. E teve uma época que a gente, às vezes, não tinha uma mistura. E Deus ainda mandava a gente para comer. Já não tinha. E ainda chegava alguém. Tem uma amiga minha, né, que ela não tinha mãe, ela morava com os tios e passava-se muita dificuldade. E tinha dias que eu só tinha couve, feijão, arroz. E aí ela chegava, aí estava assim, no horário de almoço, tal, tinha ovo às vezes, aí ela falava assim, Rô, eu posso ficar aqui? Eu falei, pode, eu só não tenho mistura, você não se importa, né? Então, o pouco que a gente tinha, Deus ainda mandava alguém. Eu falei, mas se Deus, né, tem um senso de humor, né, que às vezes não tinha para a gente, ainda chegava alguém e a gente ainda dividia o que a gente tinha. Mas em nenhum momento faltou a presença de Deus na nossa casa. Porque não é coisa que define o que a gente é. Deus só quer um coração aquebrantado. Ele só quer a gente buscando a presença dele. Então, eu vejo que Deus não deu lá atrás, porque se ele desse, talvez a gente não estivesse aqui hoje. Porque é fácil buscar Deus, adorar a Deus quando tem abundância, né? Quando tem viagens, tem carro novo, tem roupa nova, quando tem tudo, aí é fácil. Mas quando você está ali, no deserto, porque deserto não é lugar de morada, deserto é só de passagem. Quando ele permite que a gente está no deserto, é para forjar o nosso caráter. E hoje eu vejo isso. Porque se eu não tivesse passado por tudo que eu passei, e junto, com o marido junto, e a gente ali o tempo todo orando. Às vezes ele vinha, trazia uma cesta, que ele trabalhava no Tatuapé, ele vinha com a caixa, com a cesta básica, trazia nas costas, né?
E aí a Sofia chegava e abria a cesta e ela falava, ai, mãe, a goiabada, a goiabada. Ela pequenininha, com 1 ano e pouco, né? E aí fazia a maior festa de uma cesta básica. E hoje as pessoas, às vezes, reclamam. Tem tudo e ainda reclama. E a gente tem que ser grato em todo tempo. Como eu falei, né, eu sou a pessoa mais improvável da face da terra para estar aqui hoje. Eu tenho uma mãe, assim, que é uma guerreira, ela está com 80 anos, ela está morando lá no sul da Bahia, e ela se vira sozinha, sobe, desce, faz todas as coisas dela. E eu vi um exemplo na minha mãe, que nunca desistiu da gente. Ela deu a vida para criar a gente, porque a gente morava em fazenda, né, tudo muito precário, e o meu pai era um excelente pai, só que ele tinha um vício de jogo, que isso aí veio de geração em geração. Foi o meu avô, que perdeu tudo por causa de jogo, aí veio o meu bisavô também, e o meu pai herdou também, que eu creio que está quebrada essa maldição, já foi quebrada. E aí o meu pai tinha um vício de jogo. Ele ia de sexta-feira, às vezes assim, à noite, e para a cidade, um lugarejo que tinha lá, ia jogar. E às vezes ele deixava até o dinheiro da feira, deixava até o chapéu, até o sapato. Tudo isso, vício de jogo. E aí eu lembro, né, a gente pequena, e a minha mãe falava assim, olha, eu vou embora. E ela pegava, arrumava as roupas, tudo, e depois ela falava assim, como eu não posso deixar vocês? E foi uma guerreira. Ela ficou até o fim, deu a vida para criar todos nós. Somos em 13. Nunca que a minha mãe e o meu pai foi parar em uma porta de uma delegacia para buscar ninguém. Hoje já tem, acho que a maioria já conheceu a Jesus, já está servindo a Deus, e eu creio que é promessa do Senhor que todos vão ser alcançados. Porque Deus, Ele não deixa, né, que a palavra dele volte vazia. E eu creio nesse propósito do Senhor, que todos da minha casa, da minha família, da minha parentela, eu não posso estar com eles lá todo dia, mas eu sei que, assim, o meu exemplo, o meu testemunho, hoje eu vendo, assim, né, que eles vendo a mudança na minha vida, o que eu era antes e o que eu sou agora, o que Deus fez na minha vida. Essa semana passada eu liguei para minha mãe, né? E assim, eu nunca tinha ouvido dela. Ela demonstrava assim carinho com atitude. Mas eu liguei para ela e ela falou assim: "Eu te amo". Foi a primeira vez que ela falou. Então eu creio que Deus já quebrantou o coração dela. É uma mulher assim de oração, ela levanta na madrugada para orar. Ela já confessou Jesus como o único Salvador, mas não abriu ainda o entendimento. Mas eu sei que na hora certa Deus vai fazer. Então, irmãos, aí depois de tudo isso, né, a Sofia nasceu. Falei, Senhor, eu quero criar a minha filha, porque eu não tive uma filha com 40, tive a Sofia com 40 anos, viu, irmãos? Estou aqui com 60, Deus passou 20 anos para cumprir aquilo que ele prometeu, porque um dia, quando ela nasceu, eu estava no hospital com ela, e eu falei, filha, um dia todos vão te conhecer, e vai saber que você é o milagre de Deus. Filha, você é o milagre de Deus. Ai, 20 anos se passaram, então é no tempo de Deus, não é no tempo da gente. Tem aqui. Chora, que chorar é bom. Chorar faz bem. Então, aí a Sofia nasceu, eu fiz 40 anos em junho, ela nasceu em julho. Aí, quando ela nasceu, eu falei, né, para o meu marido, eu falei, ó, eu prefiro morar em um quarto e cozinha, mas eu quero criar minha filha. Eu não quero terceirizar aquilo que Deus colocou para mim fazer. E eu trabalhava, né, na época, com um casal, eu saí, fui trabalhar em uma loja, e se eu trabalhando em uma loja, eu não tinha como cuidar dela. Aí eu saí, e o pastor Nelson, glória a Deus pela sua vida. O senhor, a pastora Sueli, a Alessandra, o Thor, pastor Antônio Alfredo, eu devo muito a vocês, gratidão. Aí ele me chamou para trabalhar na igreja. Eu fui trabalhar na igreja, limpando a igreja, para mim cuidar dela.
porque eu falei, Sofia, você vai ser igual Sadraque, Mesaque e Abidnego. Porque a gente ouvia que quando os filhos iam para a faculdade, se perdiam, se desviavam. Falei, você não vai desviar. Você vai ser a Sadraque, Mesaque e Abidnego, vai sair sem nem cheiro de fumaça. E eu fui trabalhar na igreja para levar ela junto. Com 4 meses, aí eu voltei, né, fui trabalhar. Quer dizer, eu trabalhei a gravidez inteira, só saí no dia que ela foi nascer, que eu trabalhei até o dia dela nascer. Aí fui lá, ela nasceu, passou 4 meses, eu voltei com ela junto. Eu estava trabalhando e contando as historinhas da Bíblia para ela. Trabalhando e contando as historinhas da Bíblia para ela. Com 1 ano e meio, ela já sabia falar e contar as historinhas. Eu mandava ela pegar o livro, pega o livro do Moisés. Ela ia lá, ela sabia qual era o livro do Moisés. E é o que está escrito em Deuteronômio 6, 7. Ensina a criança, andando, no caminho, à mesa, na cama, deitado, sentado, em todo o tempo. É inculcar, inculcar, inculcar. Inculcar não é a escola que inculca. Inculcar não é a escolinha da igreja. É pai e mãe. Inculcar, inculcar. Porque aquilo ali é como uma esponja, vai absorvendo. Vai igual fita virgem, vai pegando e gravando. Porque quando chega lá na frente, o alicerce está formado. Ninguém vê o alicerce daqui, né? Mas ele está lá embaixo. Então, quando esse alicerce está formado, pode vir o que for, não vai se desviar. Então, eu fui, né, trabalhar com ela, fiquei com ela até 4 anos, ela só foi para a escolinha com 4 anos, e quando ela chegava em casa, ela já sabia falar o que era bom, o que não era. Porque aquilo ali já foi plantado, foi alicerçado. E a gente tem, assim, essa comunhão, essa afinidade de tudo a gente conversar. Nós nunca escondemos dela as dificuldades. Nunca escondemos dela as coisas assim, filha. Às vezes eu ia no mercado com ela, né, no Shopping Penha, que a gente morava perto do shopping, e ela pedia um sorvete. E eu falava assim, filha, eu não tenho dinheiro para comprar um sorvete. Era R$1 na época, acho que não sei nem se era R$1, né? Aí eu não tenho dinheiro para comprar um sorvete. Eu preciso comprar as coisas para casa, hoje não dá. Tá bom, mãe. Ela nunca deu um escândalo no mercado. Ela sempre participou das dificuldades, das bênçãos, de tudo que a gente passava, a gente sempre compartilhou com ela. A gente nunca fez uma dívida para ir lá, passe ela um brinquedo lá em 10 vezes, porque você pode dar o brinquedo mais caro para o seu filho. Só que quando ele chegar com 18 anos, ele não vai lembrar daquele brinquedo. Ele vai lembrar do tempo que você gastou com ele. É tempo de qualidade. Você sentar com ele, o meu marido sentava com ela no quintal, contava a história do Gideão, quebrava o vaso. Aí, todo o tempo, ele fazia as encenações, os vegetais, todo o filme de criança, da Bíblia. A Sofia está com 20 anos. Em casa, ela nunca ouviu uma música que não fosse louvor. O tempo todo sempre teve muito louvor. A gente passando por toda a luta, por toda a dificuldade, mas era louvor e palavra, louvor e palavra. Por isso que nos colocou de pé. Nos colocou para chegar até aqui, porque senão a gente já tinha desistido. Em 2017 veio o quê? O desemprego do meu marido. Foi o deserto, acho que mais longo assim da vida da gente. E outras coisas assim de enfermidade também, o que Deus, assim, né, não Deus, que Deus não coloca enfermidade, mas Deus permite para ver até onde você está firmado, né? Ele não é Ele que coloca. Mas a gente foi muito assim atacado com enfermidade. Ele tinha um problema da perna lá de erisipela, um negócio lá que incha, uma coisa que incha a perna lá, e febre muito alta. Quando a Sofia foi nascer, ele teve que sentar do lado para assistir o parto, porque ele estava com problema na perna. Então, ou ele cuidava de mim, ou cuidava de problema de saúde. Quando ela estava com 8 meses, ele precisou operar de uma hérnia. Aí ele teve que ficar na minha sogra 15 dias, e eu sozinha com ela, e trabalhando, e subindo e descendo, subindo com chuva, sol, vento, e Deus cuidando, e todo o tempo Deus cuidando. E Deus colocava pessoas assim, né, para cuidar, para ajudar a gente. Quando ela
estava com 1 ano e 10 meses, ele teve esse problema na perna de novo. E foi assim, muito, muito, muito forte. Ele passou 10 dias internado. E a perna muito inchada, ele não conseguia nem colocar para baixo, e eu sozinha com ela em casa. Eu deixava ela dormindo em casa, corria no hospital para levar roupa para ele. Aí eu dava mamar para ela, né? Corria lá, levava roupa, voltava, subia, descia, trabalhava, e subindo e descendo. E todo o tempo com ela junto, grudada, né? Agarrada junto. E aí um dia ela começou, né, a ficar meio febril, com a boca toda estourada. Eu levei ela no médico, o médico perguntou, né, se ela estava passando por algum problema, assim, de... Falei, não, meu marido está internado. Ele disse, é isso. E aí ele conseguiu lá com o enfermeiro, que eu levasse ela, né, lá no hospital, subir com ela lá para que ela visse ele, porque já tinha 10 dias ele internado. E eu sozinha com ela. Então, tudo isso aí, Deus assim foi permitindo para que eu tivesse mais fé, buscasse mais a Ele. Aí, uma outra vez que ele internou, a minha cunhada levou ele, eu fiquei com ela. E ele foi transferido de hospital. E a minha cunhada não voltava e não falava nada. E aí eu acabei adormecendo. E nisso, acho que lá para de madrugada, eu já tinha dormido, quando a minha cunhada ligou, acho que eu levantei de uma vez e para atender o telefone, eu desmaiei, bati com a cabeça. E quando eu acordei de manhã, eu sozinha com ela em casa, eu acordei de manhã, eu estava com um calombo aqui na cabeça e eu não conseguia sentar, porque trincou, né, o ossinho, né, do cóccix, porque eu caí de uma vez sentada, né, e bati com a cabeça. E ela no berço de manhã chamando, mãe, mãe. Eu falei, oi, filha. Quando eu fui levantar, eu não conseguia nem sentar. Aí eu peguei e falei, meu Deus, o que aconteceu? E aí eu não sabia nem lembrava de nada. Eu liguei para minha cunhada, ela falou assim, Rô, eu liguei, você não atendeu. E acho que na hora que eu fui atender, eu fiquei tonta, né? O telefone arrancou. E ele foi transferido, eu não sabia nem para onde. Aí foi lá para Paulista, Brigadeiro, não sei onde que era. Eu falei, meu Deus do céu, eu andando assim que eu não conseguia quase nem dar um passo. Peguei um ônibus, o metrô, e fui com ela lá no hospital. E todo lugar, né? Onde eu ia, levava ela junto. Estava junto, chaveirinho grudado. Aí fui para o hospital, cheguei lá, ele estava internado, com aquela perna inchada, enorme. E eu tinha que voltar para casa com ela, tinha que trabalhar. E todo tempo Deus colocava pessoas para estar me ajudando, para estar ali. Eu falei, meu Deus, Senhor, o que falta mais? Né? Não falta mais nada. E a gente foi nessa trajetória. E aí do desemprego, né? Deus colocava pessoas, às vezes chegava, tem até amiga aqui que até muitas vezes fez isso. Falava assim, Rô, eu fui comprar mistura e Deus tocou, né, para me trazer umas coisas para você. Ela não sabia de nada. E ela chegava lá com a mistura e me dava. Tinha outra pessoa, ela falava, eu fui comprar as coisas para minha filha. E aí, quando eu vi, ela chegava com um pacote de arroz, chegava com uma caixa de leite. Outra coisa, né? A Sofia, quando ela nasceu, que a gente estava em muita dificuldade, ela, geralmente a criança amamenta, né, até uns 6 meses. Ela nunca precisei comprar uma lata de leite para ela, porque eu tinha leite para dar para ela, mais umas 5 crianças. Era leite que ela mamava, nenhum esquichava do outro. Então, até 2 anos e 2 meses, eu nunca comprei uma lata de leite para ela, porque ela só amamentava. Aí depois ela começou, né, já a comer as coisas normal, e a gente em todo tempo é só glorificar o Senhor. E aí esse louvor, né, que eu falei da Ludmila, né, se tentaram matar os teus sonhos. Porque quando você está passando por alguma dificuldade, cuidado com quem você compartilha. Porque é aquele que te ajuda a cavar e o que te ajuda a entulhar. Porque aquele que te ajuda a cavar, ele falou, ó, Deus está aqui, olha, confia, creia. Mas aquele que te ajuda a entulhar, já dá um diagnóstico, já está todo aleijado. Vai nascer assim, vai nascer cego, vai nascer assado. A gente não falou para ninguém. Eu só falei para essa minha amiga lá do hospital, né? Porque ela era enfermeira, eu fui perguntar o que era, porque eu não sabia o que era. Aí ela falou, disse, olha, Rô,
É uma coisa assim, é muito grave, só que hoje, com a medicina, com o remédio, né? Então, não tem problema, dá tudo certo. Mas eu não falei para ela também que eu não estava tomando remédio. Eu falei, eu não vou falar, que se eu falar, eu não quero ouvir nenhuma palavra contrária. Eu vou ficar na palavra do Senhor. Eu não quero ouvir que ninguém venha me falar nada. E aí, no dia que a gente foi apresentar ela, né, aí eu dei o testemunho. A igreja inteira, né, foi assim, um chororô só. Como assim? Como assim? Porque a gente tem que saber, eu aprendi quando eu me converti, que cuidado com quem você compartilha as suas bênçãos. Porque tem pessoas que ela não tem uma palavra de ânimo para você. Não é que você queira que a pessoa te dê a resposta, porque a nossa resposta é do Senhor. Quando aquela mulher, né, o filho dela morreu, que ela foi, né, procurar o profeta, ela não saiu falando. Ai, que tá tudo bem. Tá tudo bem? Tudo bem. Ela não saiu falando para A, para B, para um, para outro, não. Ela foi procurar quem podia resolver. Então, quando a gente está com problema, claro que a gente tem pessoas de oração, tem amigas de oração, tem pessoas que a gente compartilha as coisas, só que tem gente que a gente não pode compartilhar. Tem gente que ela é tão negativa, que ela já te dá um diagnóstico que você já morre antes da hora. Mas isso é coisa séria, gente. Eu aprendi isso quando eu me converti. Então, eu não falei. Aí eu falei, só era eu, meu marido, essa nossa amiga, né, que sabia, porque eu fui perguntar para ela o que era, mas eu não falei também do remédio e deixei ficar pensando que eu estava tomando. Todo mundo pensava que eu estava, quer dizer, os médicos, né, pensaram que eu estava tomando. E eu não tomei, e Deus fez o milagre completo, porque a Sofia, assim, com 11 meses, ela levantou e andou. Com 1 ano e meio ela já falava, ela escutava e falava melhor do que a gente junto. E eu falei, filha, você é um milagre de Deus. No hospital eu falei para ela, você é um milagre de Deus. E Deus, ele não faz o milagre pela metade. E aí que eu estava falando, né? Desse deserto aí, era de desemprego e de enfermidade. Eu falei, Jesus! Falei, meu Deus, ainda bem que quando eu me converti eu aprendi, né? Que no mundo tereis aflições. Essa é uma promessa que ninguém pode fugir. Se você escutar por aí um evangélico falando, não, você só tem bênção, você só tem vitória, você só tem, não tem não. Tem as lutas, tem os processos, tem os desertos. Não é? Não tem só a vitória, tem a vitória vem. Mas para você chegar na vitória, você tem que andar em obediência, obedecer aquilo que Deus quer, não é mais a minha vontade. Quando a gente foi casar, né, que eu tinha falado, é um versículo que a gente até colocou, né, no nosso convite. Entrega, Salmo 37:5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Então, esse versículo acompanha a gente, desde lá, do namoro, em todos os processos, é entrega. O que é entrega? Entregar, deixar, entrega. Outra, não andeis ansioso por coisa alguma. Entrega. O outro é Filipenses 4:8. Tudo que é puro, tudo que é verdadeiro, tudo que é de boa fama, se há louvor, é nisso que a gente tem que pensar. Então, é trazer à memória aquilo que traz esperança. Porque se a gente pegar e ficar lá, a coisa está ruim, a coisa está ruim, a coisa está ruim, não é. O que traz esperança para a gente? É a palavra de Deus. Porque isso aqui é o manual do fabricante. Aqui tem tudo que a gente precisa. Tudo, tudo. Se eu preciso aqui, é ansiedade, é angústia, é tristeza, o que mais? É enfermidade, é tudo, está aqui, tudo, tudo. Então, era aqui que a gente ia, aqui é a fonte. Falei, Senhor, o Senhor prometeu, está na tua palavra. Senhor, está na tua palavra. Então, vai se cumprir. Não é que a gente pega e vai falar assim, eu vou lá atrás do fulano que tem uma palavra para mim. A palavra vem do Senhor, Deus usa pessoas. Só que a palavra é do Senhor, que fica parecendo que só o que o outro fala. Quinta-feira mesmo aconteceu, né? Uma coisa estava assim, bem apreensiva, estava
bem nervosa, né? E a nossa pastora, né, a bispa, ela me mandou um áudio e orando por mim e falando. Aquilo me trouxe uma paz tão grande, me trouxe um refrigério, que eu estava 2 semanas tentando botar as coisas aqui no papel e não ia. Eu ia e voltava. Acho que tem um caderno quase todo escrito lá. Ia e voltava. Eu falava, meu Deus, o que eu vou falar? Meu Deus, o que eu vou colocar? Ia e voltava. Deus colocava tudo assim, ia dando os versículos, ia falando, falando. Na hora que eu ia para o papel, o negócio não ia. Falei, gente, agora o que eu vou fazer? Aí, quinta-feira, ela me mandou um áudio. Quando eu ouvi esse louvor que ela cantou aqui, eu escutei. Aquilo me trouxe uma paz. Eu falei para a Sofia e falei para o meu marido, né? Eu falei, gente, a bispa me mandou um áudio, mandou um louvor que me trouxe assim uma paz, um refrigério, que clareou assim a minha mente. Que ontem, não, quinta-feira, eu não vim na reunião, falei, não, vou fazer. E sentei assim e fluiu. Não foi, acho que nem uma hora. Nem leu, nem precisou ler. Só coloquei assim, eu falei, filha, coloca aqui só os tópicos para me saber o que é. Mas aí já veio tudo aqui, clareou, trouxe uma clareza. Porque é uma pessoa que ela tem o quê? Uma autoridade e ela passou isso para mim. Me trouxe assim uma confiança, me trouxe assim um refrigério. Aí eu falei, meu Deus, parece que clareou tudo assim, ó. Parece que ficou igual aquele telão lá, ó. Então, que eu estava falando, né, do telão, às vezes eu tenho essas coisas e penso que é coisa da minha cabeça. Aí eu já aprendi, né? Quando acontece isso, eu escrevo. Porque depois, passa um tempo quando acontece, você sabe que não foi coisa da sua cabeça, foi Deus falando. E aí, quando acontece isso, eu vou lá agora, ó, já sei, falar, não, não aconteceu agora, não é agora, mas é no tempo dele. Como hoje, para mim está aqui 20 anos depois. Aí eu falava, Deus, eu não vou, Deus, eu não vou. E Deus já vinha falando, já vinha falando. Eu falei, meu Deus, mas eu... Falei, eu sou aqui o quê, meu Deus? Mas como assim? Deus tem um senso de humor, mas eu não vou. Como que eu vou lá falar o quê que eu tenho para falar? Eu falei, tanta gente de responsa que passa lá, meu pai. Passa a bispa, passa a pastora Lulu, vem a pastora Agi. Aí eu falei, mas eu, Senhor, o Senhor tem certeza que sou eu? O que eu vou falar, meu Deus? Se o povo vai lá querer ouvir eu falar nada. Mas quando Deus escolhe, Ele cumpre. E assim, não foi eu que escolhi a Ele, Ele me escolheu. E Ele me escolheu para que eu fosse e desse fruto. E esse fruto permaneça. Eu quero assim ser essa árvore plantada junto a ribeiro, que no tempo certo vai dar o seu fruto e fazer a diferença na vida das pessoas. É o que eu tenho pedido para Deus. Falei, Senhor, eu nunca pedi para estar lá em cima do púlpito, Senhor. Meu negócio é lá embaixo, gosto de estar junto. Nunca pedi para estar lá em cima, porque não é um título, não é uma posição que define a gente. O que define a gente é o dia a dia. O que define a gente é a presença de Deus. É você passar a vida das pessoas fazendo a diferença. E aí eu falando, né, da Sofia, resolvi comer menos, não ter um carro, não ter uma casa. Fiquei até feliz, né, no dia que o pastor Jean falou aqui, né, porque às vezes as pessoas pensam que você só é alguém se você tem uma casa própria, se você tem um carro bom, se você faz uma viagem todo ano, se você tem uma roupa de marca, mas não é isso que define a gente, não. E aí, quando o pastor Jean falou aqui, né, que ele morava lá dentro, eu me identifiquei demais com a história dele, que nem nome tinha. Gente, eu também não tinha nome. Chamava aquela lá. E aí, quando ele falou aquilo, eu falei, Deus falou demais comigo. Falei, as pessoas podiam te titular, né, do que queria, mas Deus te deu um nome, como deu para mim. Deus te deu um nome de filha de Deus. Sabe o que é isso? Filha de Deus. Você não é mais qualquer uma, não é uma a mais. Quando ele falou aquilo, eu falei, gente, é a minha história. Que chamava aquele lá, né? E ele vinha aqui com o pastor Juscelio, e aí ele viu o pastor Juscelio aqui pregando, tal, né, com aquela ousadia, e ele falava assim, Senhor, será que um dia, né,
eu vou estar aí? Será que um dia eu vou pregar aí nesse lugar que passa tanta gente? Será que um dia, porque nem nome eu tenho. E aí, quando ele falou que as pessoas anotavam, quando ele pregava, os erros de português. E ainda, os miseráveis, eu ainda ia falar, mostrar para mim. Não bastava só, não bastava só anotar. Então, aí quando ele falou aquilo, eu falei, ai, Senhor, então, se aconteceu com ele, vai acontecer comigo. Aí eu falei, gente, então, é isso que Deus faz com a gente. Ele faz aquele que não é nada. Ele dá uma identidade. E ele dá, assim, filho. Já pensou que ia ser chamado filho de Deus? Quando eu vi aqui, que está escrito aqui, né? Até eu anotei para dizer, olha, quando ele falou aqui em João, não fui eu que escolhi, né? João 15,16, foi ele que me escolheu. Salmo 139, para dizer que eu não li nada, né? 139,16. 139,16, que ele já escreveu um livro a meu respeito, e do seu também, hein? Eu fui escolhida por Deus, que está em Efésios 1,4. Eu fui perdoada por Deus de todos os meus pecados, que está em 1 João 1,9. Eu fui selada com o Espírito Santo, Efésios 1,13. Eu sou completa em Cristo, Colossenses 2,10. E eu estou sendo moldada conforme a imagem de Cristo, Romanos 8,29. Então, quando eu li tudo isso a meu respeito, eu falei, gente, então Deus me ama mesmo, hein? Então eu posso também, hein? Eu estava lá naquele rio pescando, não tinha nome, tinha apelido, era aquela lá e vários outros apelidos lá que davam, né? Então, hoje, eu sou chamada filha de Deus. Pastora Rosângela, filha de Deus. Independente do título de pastora, eu sou filha. Serva, para servir ao Senhor. Amém. Então, e aí, né, eu falei lá que Deus, né, me apresentou, assim, Jesus é o mais importante na minha vida. É o meu marido, eu preciso falar dele, né, que é uma pessoa que decidiu me amar. Se eu fosse escolher, eu escolheria ele de novo, porque é uma pessoa que me ama, me respeita, e era uma pessoa, né, que já conhecia a palavra, tinha uma família, né, a minha família, a minha sogra, eu amo a minha sogra, é uma mãe para mim, me aceitou assim de braços abertos. E ela não procurou saber qual a minha origem, o que eu era, o que eu fiz, ela não procurou saber. E ele também, ele não procurou saber. Ele só procurou saber o quê? Que eu era uma serva de Deus, que eu era uma filha de Deus. E para a gente construir uma história junto. E ele tem sido, assim, um alicerce na minha vida. Ele tem cuidado de mim, cuidado da Sofia. Tanto que a Sofia, né, sempre falou, pai, quando eu for casar, eu quero um marido igual a você. E ele sempre falava para ela, filha, Deus vai preparar alguém melhor do que eu. Porque eu deixo muito a desejar. Tenho muitos erros, tenho muitas falhas, e Deus vai te dar alguém melhor do que ele. E hoje, eu vejo os jovens, né, perdidos, jovens, adolescentes, sem destino, sem direção, tudo perdido. Isso, gente, é dentro do lar. Porque a desestrutura na família é a desordem da sociedade. E a Sofia foi para o ginásio, ela passou fazendo a diferença, tanto que na blusa dela, né, do 9º ano, estava escrito assim, a diferentona. Porque ela lá no 6º ano foi cantar, né? Eu sou diferente, assim que eu sou. E aí os meninos ficavam tudo, eu pisava no pé dela, falava, você é diferente, tem que perdoar. E aí era diferentona, passou pelo ginásio fazendo a diferença na vida das pessoas. A gente morava numa casa, assim, uma casa muito simples. E os colegas dela, eles tinham prazer de ir lá em casa. As minhas sobrinhas,
elas chegavam lá, assim, pequena, né? Elas não queriam ir embora. Eu falava, meu Deus, aqui, né? Comparada à casa delas, a casa delas era um palácio, a minha era bem simples. E elas querem ficar aqui, por que tem aqui? E lá a gente só tinha o quê? Só tinha presença. Era louvor, adoração e as comidas que a tia Rô fazia. E elas sempre quiseram ficar lá. Tinha a menina, né, que trabalhava na novela, que estudava com ela. A menina não queria sair de lá de casa, saía da escola, já queria ir para lá. E sempre teve prazer. Então, era esse amor, esse carinho, essa diferença que ela sempre fez na vida das pessoas. Que eu falei para ela, filha, você é um milagre de Deus. Todos vão te conhecer e saber o que Deus fez na sua vida. Aí ela foi para a ETEC. Chegando à ETEC, né, já ensino médio. E ela, no ensino médio, ela já se enturmou, chegou no primeiro ano, já procurou lá uma célula, já entrou. E nessa célula, o menino saiu no terceiro ano e colocou, ela orou, e Deus colocou ela para assumir essa célula na ETEC. Na faculdade, no primeiro ano, ela foi para o 6º semestre agora, né, de psicologia. E uma coisa que mães que têm filhos e as que não têm ainda, que vai ter, que vai ser mãe, coloca na sua boca palavra de bênção para os seus filhos. Nunca fala, você não presta para nada, você não sabe fazer nada, você é um burro, nunca fala. A Sofia está com 20 anos, ela nunca ouviu uma palavra na vida dela contrária que não fosse você é uma bênção. Você nasceu para vencer, você nasceu para dar certo, você nasceu para amar o Senhor. E ela nunca ouviu uma coisa ao contrário disso. Aí, na faculdade, ela foi agora para o 6º semestre, né, de psicologia, e quando ela entrou no primeiro ano, a primeira coisa que ela fez foi procurar uma célula para entrar. Então, os filhos não se desviam na faculdade, eles estão desviados dentro de casa. Ela foi procurar a célula, e lá ela já se enturmou, ela foi fazer parte, né, dessa célula, foi fazer o treinamento lá no Dunamis, lá do Tel Hayashi, e ela se envolveu, e lá na faculdade ela faz a diferença também, prega a palavra de Deus. Eu sou perfeito, o meu marido é perfeito? Não, nós temos muitos defeitos, mas uma coisa que a gente sempre fez com ela é a palavra de Deus. A palavra de Deus é sim, sim, não, não. O que passa disso é do maligno. As coisas, cuidado com o celular, porque as crianças hoje, elas são a síndrome do pensamento acelerado. As crianças, elas não ficam mais sozinhas com elas mesmas, porque elas precisam estar ali clicando, e precisa procurar alguma coisa para fazer. Ela foi ter celular com 12 anos, as pessoas me achavam radical, me achavam quadrada. Eu tive filho velha, com 40 anos, mas eu não me arrependo nem um pouco do que eu fiz, porque hoje eu estou colhendo os frutos da plantação. E é isso que Deus quer da gente. Um personagem da Bíblia que eu admiro demais é o Noé. O Noé pode ter sido, né, considerado o pior pregador da face da terra, porque ele não ganhou uma alma para Jesus, mas estava dentro da arca, ele e a família dele. Porque um dia nós vamos estar na presença do Senhor, e ele vai perguntar, cadê a sua família? É os seus filhos que você vai dar conta, e o seu marido. Não é a igreja, uma igreja lotada, uma igreja gigantesca, cheia de gente. Claro que a gente tem que pregar para as pessoas, mas a gente vai dar conta da nossa família. Nosso maior ministério é na nossa família. Eu fui muito criticada, né? Porque com ela pequena, nunca deixei ela com a minha sogra para ir em congresso, que tinha para lá, para aqui, para acolá. E nem outra coisa, levar ela, porque uma criança, ela não tem estrutura para ir para um congresso um final de semana inteiro, ficar junto com o adulto. Criança tem que fazer as coisas de criança. E aí eu não ia, e eu era muito criticada. E eu chegava em casa triste, falava, e o meu marido falava, Rô, os pais somos nós, é eu e você. Então, você não tem que ligar o que os outros falam. É você que é a mãe. Então, você sabe o que está fazendo? Sei. Então, não vai se chatear com isso.
E isso, gente, é sério. Porque hoje eu sei que todos nós precisamos trabalhar. A gente não é como antigamente, né? Da minha mãe, que morava lá, e onde comia 10. Não é assim mais hoje em dia. É a demanda, é as coisas. As crianças querem as coisas. E o mundo em si é um consumismo e a criança tem que ter, tem que ter, tem que ter. E se não tem, porque vai ser discriminado, porque vai ser traumatizado. Pergunta para a Sofia, tem algum trauma, filha? É bem curada. E aí, gente, é isso. A gente planta, a gente colhe. Então, eu admiro o Noé, porque o Noé não salvou ninguém, mas a família dele estava junto. Porque nós vamos dar conta da nossa família. Então, quando Deus, ele tem um plano para você, ele vai cumprir. E os sonhos de Deus, se você, que assim acha que não tem mais tempo, eu cheguei nos 60 anos para Deus cumprir o plano dele na minha vida. Fiz 60 anos o mês passado. E os sonhos de Deus, eles jamais vão morrer. Então, aquilo que você tem aí, acha que é impossível para Deus? Não é. Porque para Deus não há nada impossível. Ele não foi impossível na minha vida e não vai ser na sua. Então, nesse momento, vamos colocar de pé. E se você tem algo que você acha impossível na sua vida, aos olhos humanos, assim, impossível, creia somente que os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não pode ser no tempo da gente, mas no tempo dele vai se cumprir. 20 anos depois, está se cumprindo aqui na minha vida. Amém? Senhor, fica à vontade, que vamos orar. Oh, Senhor, meu Deus, Pai querido, matar os teus sonhos. Pessoas, ó Deus, que está colocando, meu Deus, diante de Ti, Senhor, as suas dificuldades, ó Deus, aquilo que elas acham impossível, meu Deus, que elas creiam somente que o Senhor é o Deus do impossível, meu Deus. O Senhor é o Deus de milagres, Senhor. O Senhor cumpre a Tua palavra, Senhor, os Teus propósitos, ó Pai. Que elas entendam, Senhor, que elas não são um acidente, meu Deus. Elas nasceram para um propósito, Senhor. O Senhor as chamou, a escolheu, meu Deus, para que elas vá e dê fruto, Senhor. Que o seu fruto permaneça, ó Pai. Coloca, Senhor, meu Deus, em cada coração, Senhor, essa sede e essa fome por Ti, meu Deus. Que elas busquem a Tua presença, Senhor, meu Deus. Que elas se sintam completas, Senhor. Completas em Ti, meu Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, em nome de Jesus, ó Deus. Oh, Pai amado, tira todo o medo, Senhor, meu Deus. Tira todo o medo, Senhor, toda ansiedade, toda angústia, Senhor. Tudo aquilo que tem afligido as Tuas filhas, ó Pai. Que elas sintam, Senhor, meu Deus, o poder de ser chamada de filhas, filhas de Deus, filhas amadas do Pai, em nome de Jesus, ó Pai, em nome de Jesus, ó Deus, que haja, Senhor, meu Deus, cura nessa tarde, meu Deus, cura sobrenatural, Senhor, cura das emoções, ó Pai, curas de enfermidade, Senhor, aquilo que ela tem colocado, Senhor, diante de Ti, meu Deus. Nós cremos, ó Deus, que o Senhor não tem filhos prediletos, ó Deus. As Tuas filhas, ó Pai, estão aqui nessa tarde, meu Deus, buscando em Ti, Senhor. Buscando, Senhor, meu Deus, aquilo, Senhor, meu Deus, que o Senhor tem para cada uma, Senhor. Cada uma, Senhor, de uma maneira especial, Pai. O Senhor, Pai, escolheu, Senhor, essas mulheres, ó Deus, para estar aqui nessa tarde, meu Deus, para ouvir a Tua palavra, Senhor, que de mim mesmo eu não tenho nada, Pai, mas eu sei o que o Senhor tem feito na minha vida, Pai, e o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais na vida de cada uma, Senhor, que está aqui, meu Deus. Eu creio, Senhor, no sobrenatural, Senhor, de Ti, meu Deus. Oh, Pai, eu sou grata a Ti, meu Deus. Muito obrigada, Senhor, por esse momento, Pai.
Muito obrigada, Pai, por ter, Senhor, meu Deus, me escolhido, Senhor. Por ter me escolhido, Senhor. Me escolher, Senhor, para ser a tua filha, Senhor. Para eu dar fruto, Senhor. Para dar fruto para a tua obra, Senhor, meu Deus. E que esses frutos, Senhor, permaneçam, Senhor. Eu quero, Pai amado, fazer a diferença, Senhor, na vida das pessoas, ó Deus. Eu não quero simplesmente, Senhor, está passando, Senhor. Eu não quero estar à beira do caminho, Senhor. Eu quero estar inserida, Senhor, naquilo que o Senhor está fazendo, Senhor, nessa casa. Na casa da bispa, Pai. Aqui, Senhor, na comunhão e adoração. Na vida do AP, Senhor, meu Deus, eu quero estar inserida, Senhor, neste lugar, Senhor. Fazer parte, Senhor, do que o Senhor tem, Pai, neste lugar, meu Deus. Eu sou muito grata a Ti, meu Deus. Eu te agradeço, Pai, em nome de Jesus, ó Deus. Recebe a cura. Recebe